primeira vez que eu ministrei. E é um pouco complicado, a gente sente um friozinho da barriga, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Então, Saminha, aleluia, seja livre para ministrar a palavra aos nossos corações. E eu vou ir ajudando e complementando um pouco do que o próprio Deus falou com ela. Eu falei para ela, Samia, ora e fala qual que é o tema que Deus colocar no seu coração. Eu falei, eu vou deixar Deus falar com ela, o que é para ministrar. E ela pegou, me gravou um áudio e falou, eu quero falar sobre tal coisa, por causa de tal coisa. Então quem escolheu o tema, né, foi a Samia, através daquilo que Deus colocou no coração dela. Então seja livre, minha irmã, para falar, e depois o irmão vai ajudando, complementando com alguma coisa ou outra, tá bom? Deus abençoe. Pode falar. Amém. Eu queria falar sobre Gênesis 1:1. Se vocês puderem abrir aí, por favor. Jesus está chamando. Gênesis 1:1 até Gênesis 31. A minha Bíblia é meio diferente, porque ela meio que é meio separado os negócios. Tipo, o 1 só fala como Deus criou o mundo, depois o 2 fala de tudo e tal. Então o meu é diferente, assim. Então, vou ler com vocês. Chegando, tá todo mundo? Amém. Então, vou ler. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Deus disse, haja entre as águas um firmamento que separe as águas. Então Deus faz o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, as das que ficaram por cima, E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e manhã, e assim foi o segundo dia. Deus disse, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto de águas. E Deus viu que ficou bom. Deus aqui está criando um mundo. Separou as águas, tudo. E eu só li até o segundo dia. Mas Deus criou tudo e viu que era bom. Mas quando ele foi criar o homem, ele viu que era muito bom. Porque a gente é a imagem e a semelhança dele. E a gente é imagem e semelhança dele. Por isso que a gente é muito bom. Bem. É isso aí. Tô um pouco nervoso. É isso mesmo, pega muito bem, pode continuar. Cara, Toma uma aguinha. tá bom, toma uma aguinha. Tem uma aguinha de você toma. Mas tá dando bem. Não, né?
Sabe, a Sâmia ela me falou isso sobre a gente ser muito bom, porque somos criação de Deus, e eu me lembrei de Salmos capítulo 19, verso 1 até o 4. Eu não vou pedir para vocês abrirem, porque como a administração é em 2, a gente vai tentar fazer o máximo para o tempo não extrapolar. Mas a Bíblia diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento, que ela citou aqui, demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia eles continuam a falar. Noite após noite eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras. Nunca se ouve o que dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou o céu como morada para o sol. Então esse salmo aqui está justamente falando sobre as coisas que Deus criou. A Sânia citou aqui algumas delas. E aqui esse texto também está relembrando e está falando, olha, toda essa grandeza das coisas que Deus criou remetem à grandeza do próprio Deus. E nós também não somos diferentes. Se nós somos a melhor parte da criação, outro texto vai dizer que Deus nos estabeleceu por primícia da criação. Se nós somos assim muito bons, nós passamos também aquilo que o próprio Deus é. Nós somos imagem e semelhança dele. Nós não somos iguais a Deus, mas somos parecidos com ele. A gente não tem como criar átomos, como criar essas coisas, mas a partir daquilo que Deus criou, nós também temos essa habilidade de criar as coisas, de fazerem as coisas acontecer, né? E é algo que Deus deu especificamente para o ser humano, poder chamar coisas à existência, seja pela fé, seja pelas suas habilidades naturais. Ou você já viu um cavalo fazendo uma conta de engenheiro? Nunca vi isso, mas as habilidades que Deus deu em específico para o ser humano, como sendo a criatura que Ele criou para administrar todo o resto da criação, é impressionante e demonstra o tamanho da grandeza de Deus. Outro texto de Salmos, se você for um pouquinho mais lá para frente, Salmos capítulo 103, verso 1 ao 5 vai dizer: todo o meu ser louve o Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura as minhas doenças. Ele resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a da águia. Esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão grandioso, Ele olha para nós e se preocupa conosco. Um grande artista, toda vez que faz uma grande obra, ele coloca a sua assinatura nele. E nós temos no nosso DNA a assinatura de Deus. Nós temos em nós a assinatura dessa obra tão grande. E ele, mesmo sendo tão grande, eu vi até um vídeo, não sei se foi alguém que me mandou, se foi meu tio, acho que foi o senhor que me mandou, que Deus fez galáxias, Deus fez todas as coisas, é tão grandioso, é tão infinito, tão imenso, e Ele sabe o nosso nome. E Ele te chama pelo seu nome. Então, mesmo com tamanha grandeza, Deus tem todo um olhar especial para a individualidade de cada um. Esse é o tamanho da sua importância para Deus. A ponto dele enviar o próprio Filho dele, como nós cantamos aqui, uma graça tão real, um amor tão incrível, tão imensurável. Deus podia simplesmente não se preocupar com nada do que estava acontecendo aqui na Terra, e podia ter deixado todo mundo padecendo, porque afinal de contas, como a Sâmia vai falar aqui depois, o que fez a gente perder aquela comunhão e toda aquela maravilha que Deus tinha criado foi o próprio ser humano. Então Deus não tinha responsabilidade nenhuma com aquilo, mas mesmo assim Ele já tinha um plano perfeito para nos salvar, nos resgatar. Então esse é o tamanho do nosso Deus, e mesmo assim tão grande. Acho que tem até uma música que fala, um Deus tão grande decidiu fazer morada em mim. Então, esse é o tamanho da importância que você tem para Deus. Esse é o tamanho do preço que Deus está disposto a pagar por amar você. Ele não te ama, não é você que ama Ele, simplesmente. Porque a Bíblia vai dizer que antes que vós me escolhesse, eu vos escolhi. Eu escolhi vocês primeiro. Ele escolheu nos amar. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. Amém? Gênesis 2, 18. Abram lá, por favor. Todos
Todos chegaram lá? Amém. Vou ler então. Então o Senhor Deus declamou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou a terra, todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe o homem para ver como este lhe chamaria. Eu vou pular um pouquinho aqui. Peraí, gente, peraí. Calma. Que eu perdi a parte. Peraí. Vai falando enquanto eu procuro, peraí. Pode ficar tranquilo, gente. Eu vou falar porque eu não tô achando aqui, gente, mas Deus criou uma mulher para o Adão, para ele não viver só, porque, como disse aqui, não é bom que um homem viva só, né? Então Deus criou uma mulher para o homem para auxiliar ele. Então, o Senhor, 21, Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo do sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar da carne. 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Então, por que Deus fez uma mulher, no meu entendimento, para Adão? Para ele não viver só, ter alguém para auxiliar ele quando ele for fazer coisas, tipo, uma coisa ele perguntar para Eva: você acha legal isso, tal? Aí ela respondia a opinião dela. Por isso que eu acho que Deus criou a mulher para Deus, para ele não viver só, né? Que nem está dizendo aqui. Amém. Sabe que isso que ela falou é bem verdade. Deus olha e Ele se preocupa com como nós estamos vivendo a nossa vida. Algumas versões desse texto que ela leu vai dizer que Deus olhou e viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então Deus sentiu a necessidade de Adão de ter uma companheira. Eu fico imaginando, até a Sâmia, que tem uma imaginação muito fértil, também deve imaginar o leão lá com a sua leoa, né? A zebra com a zebra fêmea, o cavalo com a égua, e assim por diante, e Adão lá sozinho. Então Deus olhou e falou: pô, mas não é legal que esse cara esteja sozinho, ele precisa de alguém para dividir a vida com ele. Então Deus, tão grandioso, e aí eu quero até citar aqui alguns trechos de Isaías 40, capítulo 12, 18 e 19, vai dizer assim: a quem pode comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Olha isso que interessante, você já viu o tamanho do céu? A nossa mãe costuma dizer para mim e para a Sâmia que ela ama a gente do tamanho do céu, porque o céu é algo que você não consegue ver o começo e nem o final. E mesmo assim, Deus mede tamanha grandeza com os seus dedos, polegadas. Esse é o tamanho do nosso Deus. Quem mais sabe o peso da terra, ou pesou na balança os montes e as colinas? No capítulo 42, versículo 5, ele ainda vai continuar dizendo, Isaías ainda vai continuar dizendo: Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu, criou a terra e tudo que nela há, dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra.
No capítulo 45, versículo 18 diz: pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra, e pôs todas as coisas no seu devido lugar. Aleluia. Fez o mundo para ser habitado, e não para ser um lugar vazio Amém. e cheio de caos. Ele diz: eu sou o Senhor, e não há outro. Deus é soberano. Eu não sei qual é a necessidade que você está passando na sua vida. Às vezes você pode olhar para o problema que Adão estava passando e achar, pô, mas era só fazer uma mulher. Mas Adão tinha a necessidade de uma companheira. E do nada, Deus trouxe tudo o que ele precisava. O que você precisa? Qual é a sua necessidade hoje? O que você acha que pode te devolver a alegria? Deus é aquele que do nada faz tudo por aqueles que Ele ama. Aleluia. Você tem essa consciência de que Deus te ama? Amém. Eu me sinto amado por Deus, porque todas as minhas necessidades nele são supridas. Aleluia. A Bíblia diz aqui em Isaías, ele fala que Deus é aquele que põe tudo no lugar. Se você olha para a sua vida e acha que tem coisas que estão fora do lugar, tenha calma. Deus é aquele que coloca as coisas no seu devido Glória a lugar. Deus, E aleluia. assim como ele se importou com a necessidade de Adão e fez para ele uma companheira, ele se importa com a sua necessidade. Amém. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aleluia. Pode falar. Eu não vou ler para não delongar tanto, mas aqui no meu versículo 3, Gênesis 3, fala que a serpente enganou a mulher e o homem, né? Não foi a mulher que enganou o homem, foi a serpente que enganou a mulher. Serpente que enganou geral. A serpente enganou Adão e Eva. Então, aqui eu entendo que o diabo ele quer ficar no lugar de Deus. Por isso que ele fez isso com Eva. Porque ele quer estar no lugar de Deus. Ele fala, pode comer, não sei o que nem algumas vezes ele pode falar com a gente. Não, pode fazer isso pode, mas não pode, porque na palavra de Deus não é bom que faça isso. Então, é isso que eu quis trazer hoje para vocês. Amém. Sabe, eu quero frisar o capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, que essa menina leu, que diz que assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. A gente tem em nós os vestígios de Deus. Nós fomos criados para expressar Deus nessa terra, para expressar Deus nessa criação. João capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então nós sabemos que tudo que foi feito por causa de Jesus. Esse texto aqui de João capítulo 1 está falando a respeito da pessoa de Jesus, que foi a solução que Deus deu para o problema que a própria humanidade criou. Como a Samia falou aqui, a questão de Eva, a questão do fruto proibido, foi um problema que a humanidade criou, e a solução para o mundo e para nós estarmos religados com Deus novamente foi Jesus. Isso é uma coisa que o nosso pai, Valdemir, sempre, pastor Valdemir, sempre nos ensinou. O primeiro discipulado que o meu pai deu foi na nossa casa, explicando para mim e para a Samia o que é Jesus. Ele é o plano perfeito que religa o homem a Deus. Quem já teve a oportunidade de passar pelo discipulado sabe do que eu estou falando. Entende o tamanho e a proporção que é isso. É de se emocionar. É de derramar lágrimas de verdade. Porque nós não merecíamos, nós não fizemos nada para merecer, por isso graça é o favor imerecido de Deus, que a gente só agradece e vive. Não dá para explicar. Não dá para explicar um pai tão amoroso que entrega o seu filho para livrar aqueles que deram mancada, que deram vacilo com ele. Mas Jesus estava lá desde o começo. Quando nós fomos criados, Jesus estava lá, atuante. Então, desde o começo, Deus se mostra atuante, a graça de Deus se mostra atuante, se mostra operante sobre as nossas vidas. Em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 15, diz: além disso, vocês têm um grande número de trabalhadores, cortadores de pedra, pedreiros, carpinteiros e peritos em todo tipo de trabalho. Olha que coisa interessante, nesse contexto de Crônicas, eles estavam falando a respeito da reconstrução do templo. Eles queriam reconstruir o templo que uma hora foi quebrado. E aí, Deus, em toda a sua sabedoria, quando manda eles reconstruir
reconstruir aquilo que foi destruído, Ele não simplesmente vai lá e faz BUM! E o templo volta para o lugar. Ele conta com a ajuda daqueles que tinham habilidades. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus colocou habilidade em você. Aleluia. Deus te deu talentos, Deus te deu uma missão, Deus te deu um propósito. E eu costumo dizer que se eu tenho um propósito, ou seja, se eu tenho um porquê, o propósito é o porquê. Eu tenho uma missão, Deus me deu uma missão, e para essa missão Ele me deu um propósito. O propósito é o porquê. Se eu tenho um porquê, se eu tenho um propósito, eu tenho tudo que eu preciso para seguir em frente. Amém. Deus te deu um propósito, Deus te deu uma missão, Deus te deu uma habilidade. Use essas habilidades para ajudar a reconstruir esse mundo caído. Aleluia. Não como Adão e Eva, que usaram aquilo que Deus colocou à disposição deles para afundar o mundo. Eu lembro que a Samia, quando gravou o áudio para mim, ela falou: eu quero falar sobre como Deus criou tudo tão bonito em Gênesis. E a humanidade acabou com tudo. Ou seja, como Deus fez as coisas no seu devido lugar. E o homem, por causa da falta de sabedoria, usou suas habilidades e o seu raciocínio e o seu intelecto para pôr tudo a perder. E se não fosse a graça de Deus, estava tudo perdido. Mas hoje nós, queridos, estamos no ministério da reconciliação. Aleluia. E assim como naquele texto, eles foram responsáveis com suas habilidades por reerguer o templo. Hoje nós temos um mundo para reerguer. E as habilidades que Deus colocou em nós precisam ser usadas para nos ajudar a reerguer o mundo. Consegue entender esse comparativo que eu estou fazendo? Entre aqueles homens que tinham habilidades para reerguer o templo e nós que temos a habilidade e a graça disponível para reconciliar o mundo com Deus. Você consegue entender o tamanho disso? Consegue entender a proporção disso? Uma palavra tão simples trazida por uma criança, mas você consegue entender qual que é a profundidade disso e o que Deus espera de nós? Salmos capítulo 8, versículo 3 ao 9 diz: quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua, as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que com eles se importes? E no entanto, os fizestes apenas um pouco menores do que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que foi criado e puseste sob a autoridade deles todas as coisas: os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Deus, teu nome majestoso enche a terra. Amém. Ele te deu autoridade para dizer ao mundo como as coisas deveriam ser feitas. Essa autoridade nos foi roubada, é verdade, pela ação do inimigo no Éden, mas quando Jesus vem, através do nome de Jesus, nós temos autoridade. Você vai ficar parado, vendo as situações, vendo as coisas que estão acontecendo no mundo, sabendo que você tem esse poder dentro de você? Deixa eu te dizer uma coisa para vocês. Olhe para essa situação que aflige vocês. Olhem para as coisas que têm incomodado vocês e comecem a declarar o que a palavra diz, porque vocês têm esse poder, vocês conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus já foi colocada no coração de vocês. Vocês sabem quais são as verdades, vocês sabem o que vocês podem em Deus. Então não deixe que as situações digam ao contrário. Comecem a declarar a verdade da palavra. Comecem a declarar a paz de Deus sobre a casa de vocês. Comecem a declarar a paz de Deus na vida das pessoas que vocês amam. Nós não precisamos nos preocupar com as coisas, porque o poder de mudar o mundo está dentro de nós e é a palavra da fé. Aleluia. Coloque em exercício a fé, que é o firme fundamento, que é o poder que Deus nos deu. Efésios capítulo 1, versículo 8 diz que Deus generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e entendimento. Através do Espírito Santo de Deus que foi derramado em nós, nós temos sabedoria para lidar com as situações, entendimento. Talvez você tenha situações na sua vida que você olha e fale: meu Deus do céu, como eu vou resolver isso? Como que eu vou conseguir lidar com essa situação tão complicada? Peça para Deus entendimento, peça para Deus a sabedoria, peça para Deus a graça que Ele derramou sobre você, já está disponível, usufrua disso, em nome de Jesus. Aleluia.
Aí em Efésios capítulo 1, se você voltar ao versículo 3, vai dizer: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Aleluia. As bênçãos já estão disponíveis nas regiões celestiais. E o que Jesus disse a respeito disso? Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que vocês desligarem na terra também será desligado no céu. Tudo aquilo que nós precisamos está disponível no céu para nós. Basta que nós, com um interruptor chamado fé, liguemos ou desliguemos e as coisas vão acontecer. Fé traz resultados. Você pode olhar para quem está do seu lado e eu vou olhar para quem está me assistindo em casa e vou dizer: fé traz resultado. Diga isso. Declare isso. A fé traz resultado. Glória a Deus. Aí Colossenses, esse eu vou pedir para você abrir, porque é aqui que nós vamos encerrar. Deus é bom. Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante. Nós vamos falar a respeito aqui agora de Jesus, o plano perfeito. O que ele fez? O que aconteceu com essa vinda de Jesus? O que representa um ser humano caído, mas agora foi trazido para uma nova realidade? Que realidade é essa? Onde eu estava? Para onde Deus me trouxe? Para onde eu vou agora? O que acontece na minha vida quando eu conheço esse Jesus tão poderoso? Vá comigo, Colossenses capítulo 1, versículo 13 até o 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos redenção, remissão dos pecados. Nós estávamos outrora nas trevas, mas Ele nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Aleluia. E o que nós temos no reino desse Filho amado? Redenção e remissão, perdão dos nossos pecados. Nós somos limpos dos nossos pecados. Aquele pecado que persegue desde os primórdios da humanidade, nós estamos libertos. E o meu pecado que eu cometi, se você pedir perdão para Deus, se você se arrepender de verdade e estar disposto a mudar de vida, Ele tem perdão, Ele tem redenção, Ele tem remissão. Continua dizendo o texto: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E é esse Deus, e é esse poder que habita em nós. É esse Jesus que veio para nos libertar, subiu e deixou o Espírito Santo dentro de nós, nos selando com o poder, com a unção, com o amor, com a alegria, com a paz, com a longanimidade, com a benignidade. É esse estilo de vida que nós vivemos, um estilo de vida de amor, um estilo de vida de paz, um estilo de vida celestial. Glória a Deus. Quando esse Jesus te alcançou, você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Mesmo estando aqui, nós estamos aqui para ser luz em meio às trevas. Mesmo estando aqui, nós somos como embaixadores. O embaixador, mesmo não estando no seu país, aonde ele está, o que vale para ele são as leis do seu país. Amém. Se você é embaixador de Cristo, mesmo estando nessa terra repleta de caos, o que vale para você são as leis espirituais. Então viva debaixo disso. Use a história da criação para lembrar o quão grande é o seu Deus. Use a história da queda do homem para lembrar o quanto nós temos que ser sábios para não cair nas armadilhas do diabo. E use essa grande história de redenção que a Bíblia conta para se lembrar que existe um poder dentro de você para mudar situações. Através do poder que Deus colocou em você. Crie hoje o mundo que você deseja viver. Faça parte da construção do mundo que você quer. Seja ativo nisso. Não seja apenas um espectador daquilo que grandes homens de Deus vão fazer, mas seja você o grande homem, seja você a grande mulher que vai, através da fé, transformar esse mundo. Amém? Amém. É isso que eu gostaria de passar, é isso que eu entendo que Deus queria trazer através da vida da Saninha, e que de fato você possa saber que um Deus tão grande, tão poderoso, ama você, te conhece pelo teu nome e sabe das suas necessidades. Amém? Amém.